Com relação às áreas do melhoramento genético associadas ao uso de marcadores moleculares, nós temos que as áreas mais proeminentes do melhoramento, utilizando esses marcadores, são, sobretudo, o melhoramento vegetal, o melhoramento animal e, em menor escala, mas também não menos importante, o melhoramento microbiano. São objetivos do melhoramento o aumento da frequência de alelos favoráveis dentro de uma espécie, variedade ou linhagem e efeitos aditivos desses alelos. Aumento da frequência de genótipos favoráveis dentro de uma espécie, variedade ou linhagem e, consequentemente, os efeitos de interação desses alelos. Também é objetivo o desenvolvimento de linhagens puras com alta performance, sobretudo em plantas, e visando então um maior endocruzamento, em que nós temos então genótipos semelhantes sendo utilizados em cruzamentos, o que nós denominamos de inbred. Também é objetivo o desenvolvimento de híbridos com alta performance, isso é mais utilizado em melhoramento animal, a partir de linhagens puras distintas. Também é objetivo a diminuição de cruzamentos randômicos, tendo então um menor exocruzamento. E aí nós temos, por exemplo, genótipos distintos sendo cruzados, tendo o termo então para isso denominado de outbred. E melhor adaptação a condições ambientais específicas. Estas podem ser listadas como alguns dos principais, objetivos do melhoramento genético associado a marcadores moleculares. Especificamente para o melhoramento de animais, nós temos algumas características bem específicas, devido à questão da genética de vários animais. Exocruzamentos são preferenciais. Geralmente, criação de populações de alta performance são idealizadas e não linhagens puras, justamente porque evita-se que linhagens puras que possam conter determinados defeitos genéticos sejam utilizadas visando realmente evitar o acúmulo desses defeitos genéticos. Endocruzamentos sucessivos podem ser prejudiciais para linhagens de animais, como eu falei, devido à questão do acúmulo de características indesejadas, que podem ser, por exemplo, doenças genéticas. O foco aqui é encontrar indivíduos parentais, ditos progenitores, com as melhores características de melhoramento possíveis a serem propagadas. Ok? Então, nós buscamos sempre evitar endocruzamentos sucessivos, visando evitar, consequentemente, o acúmulo de características indesejadas, tais como doenças genéticas, ok? E visando alguns exocruzamentos de forma preferencial, tendo então populações de alta performance, ao invés de linhagens puras. Com relação ao histórico do melhoramento nas suas origens, nós temos que nas origens obteve-se então, priorizou-se então a criação de novas linhagens através do cruzamento de espécies. E aí que começou a surgir em grande escala, né, em grande intensidade, a geração de poliploides em plantas, indivíduos com várias duplicações de seus cromossomos em seus genomas. A seleção visual era o tipo de seleção mais utilizada, e aí nós sabemos que na seleção visual os principais marcadores genéticos utilizados são os marcadores morfológicos. E aí, essa seleção visual fez com que ocorresse então, um processo de domesticação, um tipo específico de seleção natural. Notem que a seleção natural é um processo evolutivo no qual nós temos a seleção de fenótipos. E no caso da domesticação, foi feita e realizada com o auxílio do homem, baseado na seleção visual e na seleção de características que eram importantes para as comunidades humanas. Então, a domesticação, ela se define como a seleção de características específicas que facilitavam, né, e facilitam até hoje, a colheita em plantas ou a criação em animais
que são, então, características interessantes para comunidades humanas. No melhoramento moderno, utilizando marcadores moleculares de DNA, sobretudo, nós temos o uso de vários marcadores simultaneamente. Usamos também um mapeamento por associação, associação de marcadores genéticos com características de interesse, e seleção genômica. A dita seleção genômica é a seleção quando nós temos, por exemplo, o estudo do genoma, o genoma como grande banco de marcadores. Nós temos o conhecimento deste genoma e, consequentemente, de vários marcadores ao mesmo tempo. E nós podemos usar isso de forma ampla, em larga escala. Bom, ferramentas genômicas, então, são utilizadas em larga escala, né? A fenotipagem também pode ser realizada em larga escala, como é o caso, por exemplo, do uso, um exemplo, né, na agricultura, de infravermelho para a genotipagem de características importantes em plantas, como, por exemplo, a questão de taxas fotossintéticas, resistência a patógenos, dentre outras características. E os mais diversos modelos estatísticos também são utilizados na aplicação do melhoramento moderno. Então, comparando-se o clássico com o moderno, nós temos então a comparação aqui dita entre o melhoramento sem marcadores, tradicional, e o melhoramento auxiliado, assistido por marcadores. Nós quisermos fazer um melhoramento, por exemplo, de maçã, em que nós precisamos apenas introduzir um gene específico de resistência a uma doença em maçã, né, desta espécie, nós podemos ter duas abordagens: a abordagem tradicional, clássica, ou a abordagem mais moderna, utilizando marcadores moleculares. Na abordagem tradicional, nós vamos ter, então, com base, né, no genótipo de um indivíduo, que é um indivíduo com a característica agronômica, com as características agronômicas de interesse, e comparando então com um indivíduo que tem características agronômicas que não são de interesse, mas apresentam uma característica irrelevante, importante, que é no caso a resistência a essa doença, nós temos então que, por melhoramento tradicional, ao nós cruzarmos esses indivíduos, nós vamos ter então, por exemplo, em etapas dita aqui de retocruzamento da geração, gerando a geração filial 1, o retocruzamento gerando a geração filial 2, 3 em diante. Nós vamos ter então uma segregação de características entre os indivíduos. E aí, nós podemos ter, por exemplo, no primeiro momento, boa parte do genótipo sendo determinado pelo parental agronomicamente viável, né? Pela parental que apresenta características agronômicas de interesse. Mas ainda há muitas características que são indesejadas advindas desse parental. Se nós então continuarmos, nós podemos então, a partir de retocruzamento, né, ao nós cruzarmos diversas vezes este mesmo parental com as linhagens filhas, nós podemos então acumular, podemos ter mais quantidade, né, do genótipo, maior concentração do genótipo nas gerações posteriores, do genótipo advindo deste parental. Aí nós temos, consequentemente, a diluição do genótipo advindo deste parental que foi utilizado apenas para a introdução desse gene de resistência. E aí, então, após N retrocruzamentos, visando apenas a manutenção de uma única característica e concentração maior de características agronômicas de interesse, nós então podemos ter, por fim, o indivíduo de interesse, né, que apresenta, então, a resistência tão desejada àquela doença. Isso, então, pode levar realmente muito tempo, como ocorre normalmente no melhoramento tradicional, né? Pode levar anos, décadas para ser atingido, devido à questão da dinâmica, da genética, da segregação dessas características. Nós, então, podemos utilizar marcadores moleculares para realmente direcionar, né, e auxiliar na seleção, na filtragem, na amostragem desses indivíduos. E aí, então, em menos passos, nós podemos já chegar no indivíduo que é agronomicamente interessante e que apresenta características de interesse de resistência à doença. Bom, são pré-requisitos de marcadores moleculares utilizados em melhoramento genético
a facilidade e baixo custo de utilização, a pequena quantidade de DNA que é requerida para o uso na técnica de melhoramento, a codominância, justamente para aumentar a resolução, o poder de resolução e discriminação de genótipos, né, sejam esses homozigotos ou heterozigotos, a repetibilidade, ok? Repetibilidade ou precisão, e reprodutibilidade. O autopolimorfismo, justamente para verificar cada tipo de variante que pode ser interessante para o melhoramento, ok? Então, se houverem vários polimorfismos, nós podemos então ter para cada polimorfismo uma associação específica com características diferentes. Pouco polimorfismo, nós não vamos ter então toda a variedade de variações possíveis de serem discriminadas. Uma ampla distribuição no genoma, para então que nós possamos então rastrear quaisquer tipos possíveis de características de interesse, estando elas onde quer que estejam no genoma de um indivíduo, e, sobretudo, a ligação próxima ao gene-alvo, pois facilita muito a diminuição do número de etapas de obtenção do indivíduo final contendo a característica de interesse. Pois se o meu marcador, por exemplo, seja um bloquinho que esteja realmente muito próximo geneticamente à minha característica de interesse, é muito mais provável que a segregação desse bloquinho será ligada, associada à segregação da característica de interesse.